Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Mais um dia de sexta, né, tão esperado por nós, para gravar esse vídeo falando do estudo de Apocalipse. Quero agradecer os irmãos que têm participado das nossas lives. A cada sexta-feira, segunda sexta-feira, terceira sexta-feira do mês, a gente não tem um estudo para interagir com os irmãos, e aí na sala ficam alguns irmãos que nos ajudam também na interpretação deste livro. Volto a dizer, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né, que tem algumas questões escatológicas, claro, mas a nossa intenção é trabalhar o livro, né? Então já estamos falando das trombetas do Apocalipse, né, que ali vem do sétimo selo, e a gente vai dar seguimento. Já falamos das 5 primeiras, vamos falar das 2 últimas hoje, ok? E vamos ler o texto da palavra de Deus. Em seguida, vamos dar continuidade ao estudo. Você é bem-vindo ao canal da Igreja Batista Jerusalém. Você pode compartilhar esse estudo com alguns irmãos, você pode comentar, dar o seu like aí de joinha, né? E você pode também comentar esse estudo, tá bom? Quero agradecer à Igreja Jerusalém, que tem participado de uma forma muito maciça nesses estudos. Deus seja louvado pela vida do querido irmão. Vamos orar então, depois de ler o texto da palavra de Deus? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos tratado de forma muito especial e tem, ó Deus, nos abençoado. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu és e serás na nossa vida. Abençoa cada irmão que está em casa, se preparando, ó Deus, para juntos lermos esse livro tão importante para o nosso século. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, querido irmão, querido amado irmão, Apocalipse capítulo 9, nós vamos ler de 13 a 19, depois vamos ler no Apocalipse 11, de 15 a 19. 9, de 13 a 19 diz: E tocou o sexto anjo a trombeta, e eu vi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e houve um número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por estas 3 pragas foi morta 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeças, e com ela danificam. Agora, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, a partir do versículo 15, que diz: E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam sentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Que Deus aplique a sua palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Queridos irmãos, essa é uma parte que já começa no livro a trabalhar as nossas emoções que estamos estudando, para entender que agora se trata da ira de Deus sobre a humanidade, a ira de Deus sobre os desobedientes. Quando a gente falou na primeira trombeta, foi mostrado ali a vegetação sendo queimada por conta de uma chuva de saraiva e de fogo com sangue. Quando estudamos a segunda trombeta,
percebemos ali que havia mortandade em uma terça parte dos peixes que viviam no mar. Na terceira trombeta, mostra o espaço sideral, o cosmo, sendo abalado, de modo a ser alterado a duração do brilho da terra no espaço humano. A quinta trombeta vai mostrar pragas de criaturas semelhantes a gafanhoto, que literalmente picará as pessoas durante meses, trazendo grande sofrimento. Alguns estudiosos dizem que nessa interpretação, que de forma muito coerente, que essa praga de gafanhoto são demônios que vão atacar as pessoas nesse grande período. A sexta trombeta, que nós vamos estudar, vai nos mostrar a soltura de anjos terríveis que estavam presos no rio Eufrates, ou seja, uma localização espiritual, claro, a fim de matarem uma terça parte dos homens. Já a sétima e última trombeta abrange os julgamentos descritos nas 7 taças, ou seja, os últimos eventos que estendem até a volta de Cristo em glória para estabelecer seu reino milenar aqui na terra. E hoje nós vamos nos ater, queridos irmãos, à sexta trombeta. Apocalipse 9, de 13 a 21. Essa sexta trombeta tem conexão com as taças de Apocalipse 16, do versículo 12 ao 14. São anjos especialmente criados para este momento na história, estão guardados para este momento na história. Esses anjos comandavam a horte celestial de 200 milhões de cavalheiros para matar uma terça parte das pessoas sobre o planeta Terra. Preste atenção em alguns detalhes dessa profecia. O versículo 14 diz que eles estavam junto ao rio Eufrates, que é a região do Iraque hoje. O versículo 16 fala de um número de exércitos de cavaleiro que era de 20 mil vezes e de milhares. Um exército mais ou menos de 200 milhões de soldados. Versículo 18 vai dizer que por meio desses flagelos, quem são esses flagelos que Deus vai trazer à raça humana? Fogo, fumaça, enxofre, que saiu da boca desses seres, e por conta disso foi morto, ou foram mortas, uma terça parte dos homens. A gente tem que entender a linguagem apocalíptica. Quando ele está falando fogo, fumaça, enxofre, ele está falando de guerras nucleares. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando uma bomba atômica ela explode, ela faz um cogumelo, e aquele cogumelo são radioatividade. Se a pessoa não morrer na explosão, ela morrerá depois, porque são armas químicas que trazem doença, inclusive as pessoas que são vítimas disso, elas ficam com câncer generalizado. A bomba que os americanos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades japonesas, porque a estratégia é o seguinte: os americanos foram atacados numa base que eles tinham no Japão, chamado Pearl Harbor, e eles foram atacados de surpresa pela frota aérea do governo japonês, e em represália eles tinham que invadir o Japão, mas o Japão, eu não sei se vocês sabem, é um grupo de ilhas. O Japão, por isso tem muito terremoto lá, porque são ilhas, você sai de uma cidade para outra, é uma ilha. Então se os americanos entrassem com os marines, os fuzileiros, morreriam milhões de soldados. Então eles resolveram, estavam em experimento, já tinham feito isso e lançado no deserto, lá nos Estados Unidos, e eles lançaram essa bomba. Meus irmãos, até hoje, nessas cidades, tudo que planta não colhe. Pessoas nascem deformadas, crianças nascem com o coração fora do peito, crianças que nascem mutiladas por conta da radiação de 1945. Agora detalhe, as bombas que os americanos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki tinham apenas 1 megaton de força. Hoje os americanos têm bombas de 100 mil megatons. Dá para destruir essa terra 10 vezes. Então é esta visão que João está tendo, quando ele fala por meio dos flagelos, fogo, fumaça, enxofre, ele está falando de guerras químicas, nucleares e guerras biológicas. Tem um povo no Iraque chamado curdos. Eles não são árabes,
apesar de estar em uma nação árabe, eles são cristãos ortodoxos. Então eles não têm nação, não têm pátria, ninguém sabe da origem desse povo. E Saddam Hussein, para expulsá-lo, mandou jogar sobre esta nação, de pobres, de crianças, de mulheres, guerras químicas contendo enxofre, contendo fósforo. Fósforo é um produto químico que na Segunda Guerra foi proibido. Por quê? Porque quando esta bomba à base de fósforo cai sobre o planeta, ela queima a pele da pessoa até chegar no osso. E aí as Nações Unidas proibiram esse tipo de armamento em guerras futuras. E ele lançou, agora no nosso século, sobre o povo. Então esse tipo de flagelo que Deus vai trazer à tona, é esta parte que a gente precisa entender. Na verdade, esses cavaleiros que o Apocalipse vai citar aqui no capítulo, na sexta trombeta do capítulo 9, não são cavaleiros normais. Na verdade, eles estão falando de engenharia de guerra, são tanques ultra modernos, tanques de guerra com armamento de destruição, exércitos que podem destruir uma terça parte da raça humana, com guerras atômicas, com guerras químicas e com guerras biológicas. É o flagelo de toda a raça humana, mas o texto fala de 1/3 da raça humana. Outros comentaristas veem nessa trombeta uma nova onda de demônios que podem matar as pessoas. Na quinta trombeta nós vimos forças malignas que podiam torturar suas vítimas. Novamente nesse texto frisa-se que a calamidade cairá sobre a civilização que está em rebelião contra Deus. A ira de Deus virá. Deus é amor, mas ele também se pauta na justiça. Então, irmãos, é preciso estar atento a esse texto, muito importante para nós. Apesar dos homens estarem diante dos grandes sofrimentos, eles não vão se arrepender. O texto diz que eles não vão se arrepender, continuarão pecando contra Deus, servindo aos demônios, aos ídolos, se prostituindo, praticando feitiçaria e também homicídios de todas as espécies. Pode ler o capítulo 9, se você lá, a partir do verso 20, o texto diz: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Mesmo com esse flagelo, o coração do homem, assim a semelhança do coração de Faraó, continuará duro contra as coisas de Deus. Quando Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que o príncipe desse século vai cauterizar a mente dos homens desse século. Paulo não estava falando isso à toa. Hoje as pessoas, por conta do avanço tecnológico, por conta dos avanços de estudos de diversas áreas do conhecimento, os homens estão se intitulando o próprio Deus. E Deus vai mostrar o comando central na vida da humanidade, porque Ele é o Criador, e a criação, ela está se afastando de Deus. Quando eu estava dando aula para os alunos no seminário, e a gente estava falando de Agostinho, né? Conhecido como Santo Agostinho, e ele vai dizer que o mal é a ausência de Deus. A gente diz que o mal é a ausência do bem, né? Não, o mal para Agostinho é a ausência de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o mal pode atraí-lo. Mas quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele é iluminado por Deus. E os homens deste século têm se afastado de Deus. Agora Apocalipse também fala da sétima trombeta. Tá? Apocalipse 11, de 15 a 19. E diz que o sétimo anjo tocou a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, irmãos, as nações se enfurecerão com a ira de Deus. Eles não vão determinar, o texto não determina aqui, mas o tempo determinado por Deus para julgar tanto mortos como os vivos,
para dar galardão aos servos, aos profetas, aos santos que clamam pelo seu nome, aos grandes e pequenos, e para destruir a terra àqueles que são desobedientes. Abriu-se, o texto diz, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. João viu isso, e no seu santuário sobreveio relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Irmãos, na última trombeta de Apocalipse, João ouve grandes vozes, e todas as criaturas adoravam a Deus. João descreve os reinos do mundo ali, ele teve esta visão. Agora, observe os dois verbos que é colocado aqui nesse texto. Primeiro, o verbo tomar, foram tomados, depois começardes. Nós estamos vivendo aqui tempos diferentes nesse contexto. O contexto de tomardes o reino e começardes a reinar, começa a falar a onipotência de Deus sobre toda a sua criação. Deus é poderoso, e o reino do pecado não vai mais ser tolerado nesse período. A natureza humana precisa ser tratada, e o mal precisa ser extirpado. Quando se cumprir o propósito então de Deus, tornará o seu grande poder sobre ele reinará de forma soberana. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 15, 24 a 28, ele vai dizer isso: Cristo se assentará no trono de Davi e governará todas as nações, diz lá em Isaías 2, de 1 a 15. De certa forma, irmãos, esse reino já está presente, isto é, na vida daqueles que creem em Cristo e no seu poderio. Um dia esse reino vai se manifestar de forma visível para cada um de nós. E você e eu precisamos estar preparados para essa grande, eminente vinda de Cristo, querido irmão. Então, cuidado, tenha muito cuidado quando interpretar esses textos. A Bíblia está nos alertando aquilo que irá acontecer no grande julgamento de Cristo sobre a terra. E a sétima trombeta não é diferente, vai continuar anunciando os flagelos que acontecerá sobre os homens. Isso significa que a arca que é revelada representa o pacto da graça, a comunhão entre Deus e seu povo, baseado na expiação vicária de Cristo. Para os salvos, essa visão da arca representa a infinita misericórdia de Deus que é sobre nós, a justificação de Cristo e para os seus eleitos, enquanto para os ímpios a mesma arca simboliza a ira de Deus. E essa ira totalmente revelada é simbolizada por relâmpago, vozes e trovões e terremotos e saraiva. Agora já não há mais tempo para arrependimento, os ímpios não poderão escapar das mãos de Deus. Esse é o tempo do arrependimento, não lá nesse período, porque esse período vai revelar o que Cristo preparou para aquele povo e para as nações de todo o mundo. Então fiquemos atentos para compreender os textos da palavra de Deus e vamos nos apegar mais e mais ao Senhor e à sua palavra, que essas escrituras elas não podem sair das nossas mãos. Os textos é claro, irmãos, o período da grande tribulação vai ser lançado essas trombetas, e ai daqueles que ficarão sobre a terra, porque a ira de Deus cairá. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de terrorismo, nada disso, mas é aquilo que é revelado para nós nas escrituras. Isaías diz: quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Então louvamos a Deus porque a igreja tem compreendido isso e tem buscado no Senhor as suas respostas. O texto nos deixa claro, irmãos, que o Senhor está prestes a voltar a buscar o seu povo, a buscar a sua igreja. Por isso, cuidado, você que está aqui vivendo, se apegue mais a Deus, porque esta revelação que João teve é uma revelação fiel e sincera. O que ele viu, nenhum homem ouviu. Por isso o texto diz: escreve, 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 para que esta palavra chegasse a mim e chegasse a você. Então, cuidado, apegue-se a Deus, apegue-se ao Senhor, e que Ele lhe abençoe, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer os irmãos. Hoje nós encerramos, as duas últimas trombetas,
vamos depois dar seguimento nos estudos do Apocalipse. Provavelmente na próxima intervenção nossa a gente vai estar falando sobre o arrebatamento de Cristo. Há muita controvérsia sobre o arrebatamento, é um tema polêmico, eu já estou estudando sobre isso, mas compreenderemos a partir da nossa visão, que é o pré-milenismo, onde a gente crê que a igreja não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada antes desses acontecimentos. Mesmo assim, Deus vai estender a sua graça sobre nós, sobre as pessoas que ficarão, mandando 144 mil judeus separados para pregar o evangelho do reino, mandará as 2 testemunhas também para pregar o evangelho do reino, ou seja, não mais agora pela graça, mas agora pelo sofrimento. As pessoas compreenderão o que se dizia era verdade acerca de Cristo e sua vinda iminente, e agora as pessoas tomarão um passo mais forte, porém vindo da grande tribulação, do grande sofrimento. Mas que você esteja preparado para a primeira vinda de Cristo e seja salvo dessas situações que acabamos de colocar. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecidos a Deus por mais um estudo no livro de Apocalipse, convocando os irmãos para a próxima sexta, a gente está juntos para louvarmos, bendizer o nome do Senhor e estudar a sua santa palavra. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a compreender os mistérios do teu reino e tem nos ensinado o quanto, ó Deus, é importante cuidar da nossa vida aqui espiritual, para que nos achemos graça diante do Senhor e que o Senhor, ó Pai, continue nos dando força, orientando, para que possamos cada dia mais nos apegar à tua palavra e às suas escrituras. Abençoa todo o teu povo que tem estudado esse livro conosco, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida da igreja de Jerusalém. Tome em tuas mãos, ó Deus, guarda-nos, livra do mal. Nós oramos pela fé e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer à igreja e dizer para os irmãos, continue orando pelo mês da juventude da nossa igreja. Tem sido bênção e nós estamos aqui com o maior apoio aos jovens da nossa igreja, adolescentes e jovens da nossa igreja, e tem sido bênção. Então esse mês todo aqui, a turma vai estar à frente dos trabalhos, continue orando, apoiando, buscando ajudar os nossos filhos, porque eles são o futuro também da igreja, e a igreja é o futuro deles. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço em Cristo Jesus.